além de pessoas muito ricas, e vamos botar aí bilionários, eles também têm problema por isso. Aí alguém vai dizer, mas problema porque tem muito dinheiro? Sim. Você falou sobre ostentação e sobre os tempos. É correto afirmar que hoje em dia a gente tem não vou dizer uma geração, né, mas uma cultura de ostentação muito maior do que antes, ou antes só não era tão visto como é hoje? Eu acho que existia até um determinado ponto, vamos botar aí a década de 90 do século passado, 1990, alguma coisa, as pessoas que tinham muito eram mais discretas. Entendi. Bem mais discretas. Eu acho até que a discrição fazia parte de um certo charme dos que tinham muito. Em algum momento, e nesse século, a ostentação virou uma coisa tipo... Você ter que... Essa coisa de vestir todo de grife, o cinto de grife, a mochila de grife, a mala de grife, a jaqueta de grife, a calça de grife... Isso é uma coisa muito de agora. Será que é por causa que de já rede está social caindo. E por causa que o público mais novo teve acesso a esse dinheiro e não sabia gastar, de certa forma? Porque Eu antigamente acho... era mais difícil ganhar... A pessoa Sim, nova ganhar era mais dinheiro, restrito, né? O que você está falando é que as pessoas, para ter muito dinheiro, pelo menos honestamente, ou supostamente honesta, era mais difícil, era um grupo reservado. E as pessoas tinham essa coisa da privacidade. Em algum momento, essa coisa da vaidade, e eu acho que as redes sociais podem ter trazido isso, porque aí você tem que mostrar que tem mais, não mais saber, não mais cultura, nada disso. Mas é o mais de tipo assim, olha, eu tenho essa joia com não sei quantos brilhantes, surgiu a cultura das joias imensas. Outfit depois. Exatamente. Então eu acho que isso vem, a ostentação ela vem nos últimos 20, 30 anos, muito forte. E poderia ser vamos dizer assim, um traço ou um sintoma dessa depressão que está por vir, se a pessoa continuar nisso, porque ela está ostentando tanto que quem ostenta é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro está se deprimindo, então é ver que, tipo... Mas engraçado, eu vejo que quem ostenta muito é que tem dinheiro fácil. Não acho que são os clientes do Krugel. Entendi. Não acho. Então a gente tem dois perfis de milionários que sofrem de depressão também, só que de formas diferentes. Mas eu acho que o cara que tem um dinheiro muito fácil entrando, ele leva menos tempo para deprimir. Porque o cara que ganha muito facilmente... Ele não sabe o valor, né? Ele não dá o valor e ele não foi preparado para ter aquele dinheiro. Então, ele comete muito mais erros. A probabilidade dele se envolver com crime, com lavagem de dinheiro, com coisas assim, e deixar rastros é muito grande. Você vê isso com políticos que estão chegando e começam, parece que tem que roubar como se não houvesse amanhã. Sim. A gente vê isso. Eu acho que a depressão desses... Do terapeuta, ele é de Nova York, né? Do Clay, eu acho que são aqueles que almejaram uma vida, sacrificaram essa vida e quando chegou no pódio, não teve beijo de namorada. Viu que não é isso aí, né? Como tem a música do Cazuza, que é chegar no pódio sem beijo de namorada. Então, eu acho que eles viram, tipo assim, tá faltando alguma coisa. Eu acho que todos nós passamos por isso, mas talvez os muito ricos passem isso porque eles acreditaram que realmente era só, tipo assim, eu vou fazer meus 10 milhões e serei feliz, estável e vou poder descansar. E aí eles se deparam com essa coisa, a abundância, a insegurança, que só cresce. Porque o que aconteceu? Eles foram fazendo a segurança em cima de algo que não é deles. O dinheiro é um papel. E é um pilar frágil. É um pilar frágil. Porque igual ele conta aqui nessa entrevista que, inclusive, um dos problemas que vem é que as pessoas começam a desconfiar de todo mundo em volta, né? Fala assim, putz, todo mundo tá chegando perto de mim porque eles querem meu dinheiro. Isso é uma característica das pessoas que têm muito dinheiro de ter dificuldades em relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque para ele sabe que aquela pessoa, aquela quantidade de pessoas se aproximou, não porque ele é uma pessoa interessante, não porque ele se acha inteligente, porque ele tem muito dinheiro a oferecer.
Então, é muito difícil uma pessoa que tem muito dinheiro acreditar que alguém está com ela, Mas aí, por exemplo, por ela. não poderia estar, vamos dizer, ele tá no lugar errado? Porque se a gente for parar pra pensar em Mônaco, um milionário, um multimilionário é só mais um, né? Então você vai estar só mais perto de pessoas que é como você. Só que o fato de que ele não quer estar lá porque ele não quer ser igual a todo mundo. Ele quer ser ele. Ele se sente ele quando ele tá longe dos milionários, porque lá ele é mais um milionário. Na cidade dele, onde ele tá, ele é o milionário. Isso também não pode ser um pouquinho de ego da parte dele? Porque se ele tá com medo de ser passado pra trás, outras pessoas chegarem perto dele por conta do dinheiro, é quase que ele tá se projetando nas pessoas. Então quer dizer que quando ele chega perto de alguém mais milionário do que ele, mais rico do que ele, sempre é com esse cunho, com esse viés de trabalho? Ou é tipo assim, não, eu realmente quero fazer amizade com aquela pessoa porque ela é legal? Depende, né? Depende em que estágio de evolução, de autoconhecimento Que ele vai ter, que ele né? vai ter. Porque, por exemplo, Mônaco tem muito também filhos de milionários, de bilionários, Sim. né? E a gente vê que isso é um outro problema. Além de pessoas muito ricas, e vamos botar aí bilionários, apesar de serem uma minoria absoluta no mundo, eles também têm problema por isso. Aí alguém vai dizer, mas problema porque tem muito dinheiro? Sim. Não confia. Em geral, seus filhos sabem muito cedo que tem muito dinheiro, que dá para 3 gerações, e aí tem uma coisa chamada irresponsabilidade dos filhos dos muito ricos. E vira uma bolha. Teve um caso de um menino em 2012, se não me engano, que ele matou 4 pessoas e o advogado falou, olha, a defesa dele é porque ele nasceu rico, muito rico, cresceu sem responsabilidade. Sem limite, sem tudo. Isso, para um advogado justificar o injustificável, você vê o seguinte, que a probabilidade desse cara pegar algum tipo de consequência jurídica começa a ser muito reduzida. Que loucura, né? Usar isso como argumento. Porque existe dentro dos filhos dos super ricos essa questão deles não terem a formação do que esculpe o caráter, que Até é a porque os pais, dificuldade. às vezes, estão trabalhando, ficam muito tempo longe, ficam com babá. E os filhos dos filhos desses, né? No caso, o neto desses supermilionários deve ser pior ainda ou não? Porque vê os pais fazendo merda e Depende. Eu acho que a primeira geração, a não ser que seja uma família muito, muito focada, assim, meus filhos vão começar nas empresas como todo mundo começou. Eu tratei na década de 80 famílias de pessoas muito ricas aqui no Rio de Janeiro. E teve uma família que me chamou a atenção, que ele botou os filhos para começarem quase como office boy dentro das empresas. Que legal. E todo mundo falava assim, nossa, mas isso não tem a menor necessidade. Ele falou, tem toda a necessidade do mundo. Né? E às vezes os filhos foram ter cartões liberados das empresas, tá com 40 e tantos anos, quase 50. E olha como é que isso vai contra essa cultura popular, né? Agora que, tipo, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive, né? Isso é um absurdo. Porque, assim, outro dia eu estava vendo um videozinho de Mônaco até. Aí chegou um cara jovem, devia ter uns 25, entre 25 e 28 anos. O cara primeiro chegou uma Land Rover imensa na frente, saíram 6 homens. Falei, gente, coisa esquisita. Daqui a pouco chegou uma Ferrari vermelha, né? E depois chegou uma outra Land Rover atrás, com mais não sei quantos homens de preto saindo. Caramba, era segurança. Eram seguranças na frente e atrás, para dar, né? Aí você pensa, esse cara saiu. E aí eu estava perguntando, você sabe quem é esse cara? Eu olhei, não tinha a menor noção. Aí depois que fui ver, era filho de um sheik, né? Então o cara já não tem menor ligação mais com a sua cultura. Já não está lá, seja no Catar, seja na Arábia Saudita, não está mais lá, já foi. E ele hoje é o quê? Herdeiro, com 10 seguranças. E vamos dizer assim, né? E Mônaco é um lugar que, diga-se de passagem, muito seguro. Parece que o custo por metro quadrado mais caro do mundo é Mônaco. Sim, assim, mas a segurança, você ouve falar, metralhou, entrou um cara, metralhou, o fulano foi assaltado em Mônaco. Pelo contrário. É super seguro. Então, até essa segurança é uma ostentação.
Que provavelmente o pai não faz. Queridas, chegou a hora, depois de muitas mensagens perguntando em como aplicar tudo isso, abro pela primeira vez o programa do Piloto Automático A Vida com Propósito, com duração de 6 meses. Serão 11 módulos com mais de 40 ferramentas práticas. Linha direta com a Bia para tirar dúvidas e ajustes. Tudo dentro de uma comunidade feita para você. E mais, o acesso a BeMind, uma inteligência artificial treinada com a minha metodologia para lembrar o que realmente importa. E além disso, ela pode tirar suas dúvidas a qualquer momento. Serão 1000 vagas. E lembre-se, nossa prioridade não é a quantidade, e sim a qualidade do conhecimento. As inscrições abrem em 1 hora e ficam abertas por 72 horas no ar. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.